Steve Bannon diz o seguinte: derrubem um processo contra Bolsonaro e derrubaremos as tarifas. Oi? É uma chantagem ao governo brasileiro? Olha, não vai colar. Não vai colar. Precisamos encontrar outros meios. Aliás, o que eles estão fazendo, fizeram com outros países. E o que fez o México, lá no México, a presidente mexicana se reuniu com a equipe, gravou vídeo, falou o que estava acontecendo, uniu a nação e saiu como heroína. O presidente Lula deu entrevista ao Jornal Nacional falando dessa situação. Mas eu quero mostrar para vocês aqui a cara desse traidor da pátria, a cara desse lesa-pátria, desse desertor, daquele que entrega a própria nação, próprios soldados, nas mãos do inimigo. É incrível como esses camaradas ainda se dizem patriotas. Presta atenção no grande imbecil. Se o Brasil, ou empresas em seu território, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar rapidamente tais investimentos, profissionalmente e de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. Aqui ele dá um tapa com luva de pelica, né, falando o seguinte: o Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa, principalmente, do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo. Gente, mas que cara infeliz, né? Que bicho mais inconsequente. Olha a cara desse indivíduo dizendo o seguinte: olha, aqui é muito difícil investir, tem que investir lá nos Estados Unidos. Ele está convidando os empresários brasileiros, se não quiserem investir aqui, vão investir nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, onde se paga um horror de imposto, onde se come 50%. Aliás, os americanos é que vêm aqui investir no Brasil, porque aqui se ganha muito com rendimento, rentabilidade, não é? Dívidas que fazem com os tributos brasileiros. E aí vem este imbecil falar isso. Você acha mesmo que o governo vai investir, que o governo Lula vai retroceder em alguma coisa? E aí ele diz assim, ó, o governo Trump está fazendo isso por causa do Lula. Por causa do Lula? Por que por causa do Lula? O que aconteceu para fazer por causa do Lula? Não. Ele está fazendo isso porque é extremista, porque obedece uma cartilha mundial de extremismo no mundo, porque está interessado que a sua empresa, Rumble, que está perdendo bilhões, seja colocada de novo no mercado nacional, e não vai, está fazendo uma chantagem ao governo brasileiro, está fazendo uma chantagem com a Suprema Corte, mas não vai rolar. Essa chantagem de vocês não vai rolar. E eu me admiro de vocês estarem agindo contra o Brasil, estarem fazendo mangofa de empresários brasileiros, estarem gravando vídeo falando absurdos, como se isso fosse uma coisa boa. Quer dizer que para livrar meu pai da cadeia, eu vou ferrar com o emprego de muita gente? Para livrar meu pai da cadeia, eu vou ferrar com um monte de empresários que têm suas importações, seu peixe, sua laranja para vender? Por conta disso, vamos ferrar? Vamos colocar lenha na fogueira e dizer isso mesmo, Trump? Sacania com o povo brasileiro. Faz as exportações caírem. Não somos nós que estamos no poder mesmo? Foda-se. Gente, são capazes de dar abertura para um país estrangeiro. Aliás, eu acho que isso aí não é, serve naquela lei, quando a lei fala aqui sobre a situação de ameaça estrangeira. Porque ele é um deputado licenciado, o irmão dele é um senador da República, o pai dele, por pior que seja, um porco que seja, mas foi ex-presidente do Brasil. Será que a pessoa não se toca no que está falando? Uma coisa é alguns imbecis irem para lá, como ele, falarem mal do Brasil sem qualquer consequência. Outra coisa é eles se aproveitarem do tempo que estiveram no Estado brasileiro, querer fazer essa negociata com essa extrema-direita, debochando da economia brasileira, dizendo, olha, eles são melhores do que vocês, eles são melhores do que o Brasil, vocês não são nada, olha como é aqui. Gente, que imbecilidade, aliás. Não existe essa lei, mas poderia existir uma lei que punisse com, sabe, com desgredo esse tipo de gente, que nunca mais pisasse os pés no Brasil, que este canalha antipatriótico nunca mais pisasse os pés no Brasil.
agindo contra a economia brasileira por causa do crime que o papai cometeu. Quis dar um golpe, não deu certo, se ferrou, perdeu a eleição e agora se juntou ao megalomaníaco, ao Trump, que ainda tem a ideia na cabeça dele que os Estados Unidos é a potência mundial que pode agir do jeito que quiser. Mano, isso já era. Já está no passado. Os Estados Unidos não têm mais aquele poder que tinha antes. Já era, já foi. Olha o que o imbecil diz ainda. Continuando o imbecil. Adiante. E isso daí realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, né, tem mais benefícios, você exporta para praticamente, né, o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo, então realmente é um convite tentador. Então esse tapa com luva de pelica aqui no... O Eduardo Bolsonaro, ele é uma pessoa que a gente pode entender como ele é aquele que inteligente superficial, aquela pessoa que acha que é inteligente, mas que fala muita merda. É esse tipo de gente. Fala muita merda. Então você analisa uma pessoa que não tem qualquer experiência em relações internacionais falando uma bobagem dessa. Falando que nos Estados Unidos o imposto é mais barato, que o benefício é muito grande. Os Estados Unidos são um dos países que mais consomem essa situação. Aliás, ele poderia falar na China, que a China, sim, é competitiva. Aliás, o país que mais tem competitividade no mundo é a China. E a China disse o seguinte para os empresários. Olha, ao contrário do Eduardo Bolsonaro, que diz o seguinte, empresários, deixem de investir no Brasil e invistam nos Estados Unidos. É esta a fala desse idiota. Ele está dizendo, empresários, deixem de investir no Brasil e invistam nos Estados Unidos, que aqui é melhor. Ele, como se fosse americano, agindo contra a economia brasileira. A China, o presidente da China disse o contrário para os empresários chineses. Invistam no Brasil, porque lá é um campo amplo para um grande investimento. Olha a diferença entre um imbecil desertor, o grande desertor, e realmente quem quer uma economia pujante. Aí o outro imbecil falou isso aqui, vamos ver. O outro imbecil falou isso. Continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Olha a grande imbecilidade desse outro idiota. Isso é uma vergonha para o Brasil. Aliás, esse camarada deveria ser caçado por essas palavras. Olha a analogia que ele faz, dizendo o seguinte, o que o Japão fez contra os Estados Unidos? Jogou uma bomba atômica lá para resolver a guerra. Não se renderam? O que eles fizeram? Fizeram nada. Aí jogou outra bomba atômica. Olha a analogia que o senador da República fala ali na cara dura. O camarada dessa deveria ser preso por uma palavra dessa. Incitando forças estrangeiras contra o próprio Brasil. Fazendo uma analogia tão idiota, que gerou revolta nas redes sociais. Olha o que esse imbecil fala. Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde... Olha só o que o imbecil fala. Tem que ser encarada como uma situação de guerra, sim. E aí vem o conselho do imbecil. Vamos ver. Nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer... Olha, é este tipo de desertor, é esse tipo de gente que nós, brasileiros, estamos dispensando. O covarde, o vira-lata, aquele que se entrega sem lutar, o imbecil, o desertor.
Desse tipo de gente, o mundo está cheio. Dos covardes, frouxos. Frouxo que nem o pai dele é frouxo. Veja o que ele fala. Nós temos que tratar isso como uma guerra assim. O que a gente vai fazer? Se entregar. Porque a gente não tem condições de lutar. Vai dizer isso para os vietnamitas. Guerra contra americanos, apesar de serem menores, e venceram a guerra. Este imbecil aqui, olha a analogia que ele faz de bomba atômica, né? Sugestionando que os Estados Unidos poderiam fazer coisa bem pior contra o Brasil, e podem fazer, porque, como se as relações fossem assim. Como se, pronto, é um momento que quiser, eu vou obedecer os americanos porque ele quer. Se os Estados Unidos quiser comer o teu toba, que ele coma, então vamos abrir a porta para ele, vai e faz. Se os Estados Unidos quiser invadir o Brasil, não tem problema, invade. É isso que ele está falando. Se os Estados Unidos quiser aumentar, deixa ele aumentar, porque o que a gente vai fazer? Ele tem que obedecer. Gente, como é que pode um cara desse ser senador da República e ainda usar o slogan pátria e família? Deveriam ter vergonha na cara. Aliás, os próprios bolsonaristas deveriam ter vergonha na cara. Podem defender o Bolsonaro o quanto for, mas aí usar o que o governo americano está chantageando o Brasil como se fosse uma vitória contra o Brasil. Nós não jogamos assim. O governo é uma coisa passageira. O Estado brasileiro continua. E ele está jogando contra o Estado brasileiro. Se quiser alguma coisa contra o Alexandre de Moraes, que faça. Agora, essa situação é contra o Brasil. É contra os preços. É contra o preço do café. É contra o preço do pão. É contra a economia brasileira e a inflação. O imbecil que aplaude isso é porque já perdeu o direito de pensar por si mesmo há muito tempo. É um grande imbecil. Olha isso. O que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais. Olha, o presidente Lula foi bem claro em responder ao Donald Trump, né? Ele disse o seguinte, que se Donald Trump fizesse a besteira que fez lá no Capitólio aqui no Brasil, também teria problemas e poderia ser preso aqui. É isso, essa é a resposta do presidente Lula. Realmente tem que ser dura, na medida. Não vamos aceitar a chantagem de um megalomaníaco, de um louco que tem a bomba atômica na mão. Não vamos aceitar esse tipo de chantagem. Não é por causa de filhinhos do Bolsonaro mimados, que nunca passaram fome na vida, que estão agindo contra o próprio país, batendo palma para americano e se chamando de patriota. Um patriota ama a sua pátria, defende a sua pátria, independente do tempo. Não é o tempo ou o governo que vai dizer se o país é importante ou não. O Brasil, a gente é orgulhoso de ter o Brasil, mesmo que seja o Bolsonaro, o Lula, o Ciro Gomes, não poder, isso não diminui o Brasil. O Brasil continua dos brasileiros. Só que esses imbecis aí só acreditam na pátria se o Bolsonaro for o chefe deles. Então não é a pátria, é o Bolsonaro que é importante para eles. E o Bolsonaro, para nós, verdadeiros patriotas, é um zero à esquerda. É uma pessoa imprestável, que serve apenas para avacalhar com a nação. Só isso. Como é que você vai esperar que esse tipo de gente seja levado a sério? Flávio Bolsonaro falando isso. Olha só as bombas atômicas. É ridículo falar isso. Simplesmente ridículo. Porque a coisa não funciona desse jeito. A questão econômica não se leva assim. Olha só o que ele aconselha. Se o Trump decidiu isso, então aceitemos a chantagem, fazemos o que ele quer, senão vai acontecer coisa pior. Ou seja, é um mau general, é um mau administrador. Ele não vê, ele não tem a noção da importância que o Brasil tem no mundo. Pra vocês terem uma ideia, a moeda brasileira é a moeda mais valorizada entre os BRICS. Só para vocês terem uma ideia. O Brasil tem reservas de petróleo. O Brasil tem biodiversidade, tem ouro, tem prata, magnésio, urânio. Tem coisas que o mundo quer. Frutas, carne, frango, tudo.
E aí um imbecil desse diz o seguinte: não, vocês têm que aceitar, porque não há saída. Aonde que não há saída? Como não há saída? Não há saída para o teu pai, porque a saída para ele realmente é o caminho para a papuda, para a cadeia. Não há saída para vocês. Não há saída para vira-latas. Estamos dispensando opinião de vira-lata. Dispensando completamente. Quero agradecer a Andréia Bernini, que diz o seguinte: agora é a nossa vez, bota pra Aquias. É isso aí. Então, os culpados por tudo isso no Brasil chama-se família Bolsonaro, que confunde a Justiça, a Suprema Corte, com o Palácio do Planalto, com Lula. O Lula não é a Suprema Corte. Nunca foi. A Suprema Corte foi que manteve a prisão do presidente Lula. Foi essa mesma Suprema Corte que prendeu Lula. E agora vocês colocam tudo num balaio só. Porque tem raiva do Moraes. Tem raiva porque tentaram um golpe e tão burro que são que não deu certo. Lula chama Bolsonaro de coisa covarde e responsabiliza por tarifaço de Trump. Está certo o presidente Lula. E veja também o que o Lula falou sobre o Trump. Vamos colocar aqui. Tivesse um Capitólio aqui e o Bolsonaro tivesse feito o que fez o Trump nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Porque a lei aqui no Brasil é para todos, de verdade. Doa a quem doer. Obrigada, presidente. Está certo, essa é a resposta do presidente Lula para o Trump, é o seguinte: você deveria estar preso. Foi essa a mensagem do presidente Lula para o Trump. Ou seja, o Flávio querendo que a gente recue, mas ainda nem começamos a guerrear. Não é desse jeito, querido. Uma guerra econômica não se trava, não é abaixando as calças para ninguém. Nem o México, que está abaixo do Brasil na questão econômica, cedeu. Por que o Brasil ia ceder? Para livrar teu pai da cadeia? Tu acha que o Lula vai ligar para Alexandre de Moraes? Ah, Alexandre de Moraes, por favor, tem pena do Bolsonaro. Não, ao contrário disso. É aí que você vê a união de toda a esquerda contra os patifes vira-latas. É aí que você está vendo a união. Os empresários se unindo ao Lula, o agronegócio se unindo ao Lula, a direita que tem raciocínio se unindo ao Lula contra medidas de chantagem que esses traidores da pátria estão fazendo. O feitiço virando contra o feiticeiro. Breve, o presidente Lula vai falar sobre as taxações e vai colocar na mesa a seguinte maneira: assim como nós vendemos para você, nós compramos de vocês. A taxação vai ser assim. E aí vocês vão ver, com um palhaço você não recua, com um bravateiro você não recua, você paga para ver, porque um blefador é fraco. Foi isso que fez a China, foi isso que fez o Canadá, foi isso que fez o México.